Oi, tudo bem? O tema da aula de hoje será níveis de organização do corpo humano. Turma, observe só como os níveis de organização do corpo humano, partindo de uma simples célula, nem tão simples assim, ok? Vários níveis, tecido, órgão, sistema e terminando em algo gigantesco, a biosfera. Olha só, ou seja, os níveis de organização se iniciam lá nas células, que é algo microscópico, a gente nem consegue visualizar olho nu, ok? E terminando lá em algo gigantesco, que é a biosfera. Nós vamos ver cada um desses níveis, ok? O primeiro nível é a célula. O que é uma célula? É a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Todos os seres vivos são formados por essa pequena estrutura, que é a célula. Não interessa se é uma formiga ou se é um elefante. Não interessa, ou uma planta. Todos os seres vivos são formados por essa unidade microscópica, funcional. Tecido. O tecido é um conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função. No nosso corpo humano possui vários tipos de tecido. Okay? Exemplos: tecido epitelial, vai formar nossa pele, o tecido muscular, os músculos, né? A carne propriamente dito, tecido nervoso, tecido sanguíneo, cartilaginoso, tecido ósseo, tecido conjuntivo. Ou seja, o que é um tecido? É um conjunto de células semelhantes e elas vão desempenhar a mesma função no organismo humano. Tudo bem, turma? Eu costumo comparar o seguinte: tem uma parede é formada por tijolos. Cada tijolo é uma célula. Se você observar um tijolo individualmente, aquele tijolo é uma célula. Agora, se você observar todos os tijolos de uma parede, é como se fosse o tecido. Ou seja, os tecidos eles estão agrupados, são semelhantes e têm a mesma função. Okay? Dependendo da parte do corpo onde esse tecido está, ele vai ter uma função específica. Tudo bem? O que é um órgão? Um órgão, pessoal, é um conjunto de tecidos que desempenham determinadas funções. Exemplo, eu coloquei para vocês aí um osso. Professor, um osso é um órgão? É. Um osso é um órgão, sim. Por quê? Observe só. O osso ele é formado por mais de um tecido. Ele tem um tecido ósseo, ele tem sangue, então tecido sanguíneo, ele possui cartilagem nas extremidades, ok? Então, observe só, órgão é isso, é um conjunto de tecidos que desempenham determinadas funções, ok? Todo órgão do corpo humano, ele é formado por vários tecidos. E o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de órgãos. Nós temos o sistema digestório, nós temos o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e por aí vai. E lembre-se que cada um desses sistemas é formado por vários tipos de órgãos. Ok, turma? Então, o sistema é isso, é um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado. Todos os órgãos eles estão integrados, ok? E vai formar esse sistema. Organismo é o conjunto de todos os sistemas em funcionamento. Ou seja, um organismo é um ser vivo. É a espécie, é o ser humano, ok? E o que é uma espécie?
Espécies, pessoal, são indivíduos que conseguem se reproduzir, produzindo um descendente fértil, ok? Um indivíduo se reproduz com outro indivíduo da mesma espécie e vai ser gerado um descendente, um filhote, um filho, e esse descendente ele vai ser capaz, na época reprodutiva dele, reproduzir e gerar um descendente. Ou seja, o que é um organismo? É um conjunto de todos os sistemas em funcionamento, ok? E cada órgão vai ter sua função nesse organismo. Tudo bem, turma? População. O que é uma população? População é organismos da mesma espécie que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Tipo, um exemplo bem prático. Na tua casa, na nossa residência, né? Existe as pessoas. Ali é uma população, tudo bem? No bairro, né, tem as pessoas que moram naquele bairro. É uma população. Então, o que é uma população? São organismos da mesma espécie que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Nesse exemplo aí, existem essas aves. Só tem uma espécie, né? Uma espécie, que essa é a mesma espécie que a ave. Então, população é isso, ok? Lembrando que elas têm que estar vivendo no mesmo ambiente. Comunidade nada mais é do que um conjunto, é a população de diferentes espécies que vivem no mesmo local. Ou seja, imagine um ambiente que tenha pássaros, que tenha, deixa eu ver o que mais, macacos, que tenha capivaras. Isso é uma comunidade, ok? São populações diferentes que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Observe a ilustração. Animais diferentes, ok? Que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Isso é uma comunidade. Tudo bem, turma? Ecossistema é o conjunto dos fatores bióticos e abióticos. Aí vocês podem estar me perguntando, professor, o que é um fator biótico e um fator abiótico? Turma, bio quer dizer vida. Então, fatores bióticos são os seres vivos, os animais, os vegetais. E abiótico, a palavra a, esse prefixo a, é uma negação, ok? Ou seja, abióticos são os fatores que não têm vida. Exemplo, a luz, a água, o solo, a temperatura, mas não quer dizer que eles são menos importantes do que os seres vivos, não. Então, observe só. Os seres vivos, que são os fatores bióticos, eles dependem dos fatores abióticos. Ok? Nós dependemos do oxigênio, que é um fator abiótico, ok? Da água, que é um fator abiótico, ok? Temperatura. Então, o que é um ecossistema? É um conjunto, é a união dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. Tudo bem, turma? E biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, nós lembrando que existe vários ecossistemas no planeta, vários ecossistemas. E esses vários ecossistemas da Terra é a biosfera. Turma, é o seguinte, nós vamos focar de todos dos vários níveis que a gente viu, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera, nós vamos focar, ok, nos primeiros 5 níveis, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Mas
dando uma atenção, um foco maior em sistemas. Ok, turma? Observe só. Observe só essa imagem aí, ok? Como os sistemas eles estão relacionados no nosso dia a dia. Observe só essa gravura aí, uma moça correndo, ok? O sistema cardiovascular ele transporta substâncias pelo corpo através dos vasos sanguíneos. O coração ele bombeia o sangue para todo o corpo. Olha só o sistema respiratório. Ele realiza as trocas gasosas entre o sangue e o ar. Ok? Observe só essa imagem aí do sistema esquelético. O sistema esquelético ele sustenta, ele protege o corpo, né? Alguns órgãos internos, tipo o coração, o encéfalo. O sistema muscular, ele movimenta, ele é responsável pelos movimentos corporais, juntamente com o sistema esquelético. E essa moça deitada está ilustrando um sistema tegumentar ou epitelial, né? O revestimento e proteção do corpo. Observe como os sistemas eles são integrados, ok? Eles têm uma dependência um em relação ao outro. Os sistemas eles funcionam de uma forma harmônica, ok? Os sistemas eles são dependentes um do outro. E nós vamos dar um enfoque maior no sistema digestório, Mas antes de falar sobre o sistema digestório, nós temos que falar sobre os nutrientes. OK, turma? Antes de falar sobre o sistema digestório, nós vamos falar sobre os nutrientes. O que é um nutriente? Os nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos e que possuem funções específicas no organismo. Eles são essenciais para o funcionamento adequado do corpo humano. Ok, turma? Vocês sabem que nos alimentos existem nutrientes e cada nutriente tem sua função específica no organismo humano. Os nutrientes ele pode ser encontrado em uma diversidade de alimentos e cada um possui uma função específica, como eu acabei de falar. Ok? De acordo com a função, podem ser do tipo energético, construtor ou regulador. Ok? Os nutrientes eles têm essas funções. Função energética, vai dar energia. Tem função de construtor, construir partes do corpo desgastada. Quando você sofre um ferimento, a pele ela vai se regenerar graças a alguns tipos de nutrientes. E função reguladora do organismo. Ok? Aí são as principais funções dos nutrientes. Vamos lá. Os nutrientes energéticos eles possuem como função fornecer energia às células. Os nutrientes construtores ou plásticos, eles participam da constituição de enzimas, anticorpos e hormônios. Observa aí como é interessante. Os nutrientes reguladores, eles são necessários ao bom funcionamento do organismo, auxiliando na prevenção de doenças e no crescimento do indivíduo. Okay? Olha aí um grupo aí de nutrientes, os carboidratos. Os carboidratos são fonte de energia essenciais para o organismo. Ele fornece energia para o organismo. Eles podem ser encontrados no açúcar, mel, pães, arroz, milho e massas. Os lipídios, ele é uma importante reserva de energia, utilizada em momentos de necessidade.
participam da construção de membranas e na produção de hormônios. Além disso, os lipídios eles funcionam como isolantes térmicos e auxiliam na absorção de algumas vitaminas. Os lipídios eles podem ser de origem vegetal ou animal. Podem ser encontrados em manteigas, toucinhos, carnes gordas e magras também, mas em menor quantidade, e em sementes como amendoim e soja. As proteínas, elas possuem diversas funções no organismo. Destacam-se fornecimento de energia, construção da célula, catalisador de substâncias biológicas, regulação de processos metabólicos, defesa e produção de hormônios. As proteínas elas podem ser encontradas em carnes, ovos, na soja e no feijão. As vitaminas, todo mundo aqui ouviu falar, elas são substâncias orgânicas importantes na regulação das funções do nosso organismo. As vitaminas elas não são produzidas pelo organismo, elas precisam ser ingeridas através da alimentação ou através também de medicação também. As vitaminas elas podem ser encontradas em frutas, verduras, legumes, carne, leite, ovos e cereais. Por isso que nós devemos nos alimentar bem, ok? Para estar ingerindo os nutrientes necessários ao desenvolvimento do corpo e evitar doenças. Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o bom funcionamento do corpo. Eles fornecem elementos químicos importantes ao organismo, como ferro, fósforo, cálcio e enxofre. Do mesmo modo que as vitaminas, os sais minerais não são produzidos pelo organismo humano. Ok, turma? Os sais minerais você precisa estar ingerindo ele. Então, turma, essa aula, um resumo, termina por aqui, ok? Não se esqueçam de assistir às aulas de ciências pela TV, às segundas e quartas-feiras. Tudo bem? Eu vou deixar com vocês uma atividade relacionada a esse conteúdo. Espero que vocês façam, pois é uma forma que você tem de aplicar o conhecimento que vocês estão adquirindo. Exercitar. Tudo bem? Até a próxima aula. Tchau.